Olá, sou Paola Canella e você está assistindo Donas na Roda. O encontro e aprendizado de muitos saberes, emoções e descobertas. Um universo feminino de potência, acolhimento, verdade e potencial de vida. Hoje eu vou conversar com a Mariana Belém, nutricionista integrativa, que busca o equilíbrio numa rotina extremamente agitada entre profissão, esportes e maternidade. Bem-vinda, Mariana, uma mulher que não para. Onde você está no mundo agora, Mariana? Brasil, Brasília, fazendo Jogos da Juventude, chegando hoje, agora. Isso. E como é que é? Você que é uma nutricionista integrativa, que busca o equilíbrio, como é que você faz para dar conta dessa rotina, agitada que você tem? Às vezes eu perco o equilíbrio. O equilíbrio da alimentação, ele rola, isso não é a parte mais difícil, mas o equilíbrio emocional, às vezes, ele fica abalado. Até porque para estar aqui, aí tem as questões, né? Família, naia, cachorros, gatos, periquitos e papagaios, uma casa, uma estrutura. Mas eu adoro ficar longe delas um pouquinho. Você tem uma filha pequena, né? Dois Sim, filhos grandes e uma filha pequena. Como é que um de 30, um de 28 e Naya que vai fazer 5 anos. né? Uma casa, cachorros. E como é que a mulher fica nessa roda viva, né? Os seus quereres, né? Não só no trabalho, mas como na vida pessoal. Como é que é isso? Hoje eu começo a olhar mais para isso e caio na real de que eu mesma fiz isso comigo. Talvez esses bichos e gatos e filho aconteceu, né? Lógico, não me preveni. Mas quando a filha veio, já tinha um monte de coisa, né? Então, assim, eu acredito que tenha sido uma carência, talvez um espaço que eu quisesse preencher de alguma forma, e talvez o animal não fosse aquela. O animal ele depende de você, sim, né? Mas você sabe que ele tem aquele período mais curto de vida e não é um ser humano, né? Que tem seus quereres. Então, assim, não sei se eu consigo explicar isso, se eu estou conseguindo passar isso. O animal, a carência de algo, né, de algum carinho, de algum afeto, mas um afeto que não tenha tanta responsabilidade a nível emocional, vamos dizer assim. Não é um ser humano que precisasse uma troca e que tem uma durabilidade maior. Conseguiu entender o que eu quero dizer? Conseguir. E tem uma coisa também que me vem, que é a necessidade de cuidar de algo, né? Porque o animal precisa de cuidados. E ao mesmo Canceriano. tempo, ele precisa de cuidado, mas para dar uma relaxada. Tipo, Sim, se eu sair sim, e a sim. comida for 4 horas, pode comer às 6, sem culpa. Sim, 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 sim. E também não tem a troca afetiva tão intensa, né? A troca do ceder, vamos dizer assim, né? Eu ceder ao outro. Isso eu acho que é o que impacta muito para mim, assim, com certeza. Num relacionamento, partir para o relacionamento sem querer, Já foi pro relacionamento. Ok, ok. entendeu? Que eu quero me relacionar, eu preciso me relacionar nessa vida, não é só com cachorro e filho, né? Eu preciso arrumar um par em algum momento. Que horas, né? Em que espaço do dia? Exatamente, exatamente, exatamente. Mas sabe que lógico, né, tanto tempo a gente vai trabalhando, né, essas questões, eu acredito que isso é uma coisa que eu queria muito trabalhar na constelação, a gente já falou sobre isso. Eu não tenho memória de infância. Eu não tenho lembranças da minha infância. Então, eu acho que automaticamente esse meu querer cuidar, que hoje já não está tão latente assim, muito pelo contrário, não aguento mais cuidar de ninguém, não quero, quero cuidar de mim, quero cuidar da minha vida, da minha profissão.
Mas durante um momento eu acredito que essa minha necessidade de cuidar talvez seja para que eu fosse vista por alguém, Sim. sabe? Principalmente pela minha mãe, principalmente pai, né? Eu acho que é uma coisa que eu estou vivendo muito intenso, a questão do pai, do falecimento do pai, do luto do pai, por mais que tenha muito tempo isso, e só agora que eu estou vivendo, por conta de inventário, por conta de uma responsabilidade a mais. Isso é uma coisa também que só está vindo agora, por mais que eu seja mãe há 30 anos, né? Que o João fez 30 ontem. Eu sempre vivi muito amortecida perante a boa vida que eu tive, né? Financeira no início, porque o pai dos meninos tinha uma condição financeira boa, e aí depois dos meninos, em 2016, a minha mãe começou a me ajudar, e eu acho que esse ano, depois que eu me mudei para uma casa que comporta o meu dinheiro, teoricamente, é que eu estou tomando uma certa posição. Eu estou igual a Heleninha Reutemann. Você já viu a novela Heleninha Reutemann? Está começando Ela tá a tomar tomando conta. rédea da vida. Tá ficando Mas eu não sou adulta. alcoólatra, não, tá? Eu não sou alcoólatra, eu sou carente de pet. Vai dizer, pronto, viciada em pet, para não cair no conceito de álcool. Não sou do álcool, não sou do álcool. Talvez Não, eu muito seja pelo do. contrário, né? Você é da nutrição. E Eu acho que é do. Eu acho que talvez o meu vício não seja nem vício, né? Você fala muito isso, não é só você que fala isso, dessa minha necessidade de estar sempre fazendo coisas. Isso mudou muito, isso melhorou muito, você me ajudou muito. Eu já vinha ouvindo e olhando isso, mas eu nunca consegui realizar isso, né? Então eu acho que esse ano eu consegui olhar, sabe, não quero fazer nada, quero ficar deitada, não quero ir, quero se ficar. permitir, Então né? eu tô, sim, sim. Por mais que não tenha muita permissão, porque é o tempo inteiro tendo coisas para fazer, e mais uma vez, uma coisa que eu fiz eu comigo mesma, né? Então, assim, eu me afastar da minha rede de apoio, por mais que a minha mãe tivesse ido comigo, porque eu acreditei que pudesse ser também, mas mais uma vez, para chegar naquele lugar de que, olha, mãe, como eu sou legal. Uhum. Ó, trouxe você, trouxe minha filha, eu vou cuidar de vocês, eu vou mostrar para vocês que eu sou boa pra caraca, entendeu? Me Então, acho ama porque que eu sou legal. sim, sim, hoje é visto e palpável. Antes não era nem visto nem palpável, sabe? Então, se atrapalhar esse barulho, me fala. Então, eu acho que hoje eu estou conseguindo olhar isso. Por que eu fiz isso? Sim. O que É- é- aconteceu? Que tem anonimato? Por que ficar escondida? é, Se eu sou tão uma, boa, se eu sou. Por quê? e tem uma dinâmica, né? Eu vou botar aqui no visual que vai ficar mais legal. Tem uma dinâmica, o que que falta na sua vida, né? Quando você é criança, o que que te faltou? Se no teu caso faltou essa atenção de mãe, vamos dizer assim, que isso é uma interpretação da criança, tá? Isso não quer dizer que a sua mãe não tem que te dar atenção. Sim, sim, sim. Você vai criar mecanismos na sua vida e na sua fase adulta para sobreviver a essa dor de não ser vista. Então, o mecanismo que você desenvolveu é fazer muitas coisas, ser útil para muitas pessoas, cuidar de muitas pessoas para ser vista. E o quanto isso não te sobrecarrega, né? Não faz com que você não olhe para você mesma. E aí dá um gancho da gente falar de uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com a sua profissão. Eu acho que a gente chega numa fase da vida, que a mulher principalmente, que ela recebe um checkmate, né? Ou agora ou nunca. Ou você olha para você agora ou nunca. Isso tem muito a ver com a nutrição geral, né? Não só de alimento. Como é que você vê isso, né? Você atende mulheres e como é que você vê isso? Como é que é a relação com o alimento, com esse cuidado do alimento? De se priorizar, vamos dizer assim. Que mais chega, a gente frequencia tudo, né? Tudo é a nossa frequência. Então, assim, Sim. como eu vou estudando mais sobre a mulher, acaba que está chegando mais mulher para mim. E é muito engraçado, porque todas chegam com os Questões. mesmos BOs, as mesmas coisas. E por ser nutricionista e assim, posso ter sempre cuidado de todo mundo,
mas assim, eu sempre estou preocupada com a minha alimentação, né? Até porque eu vibro, essa sou eu mesmo. Eu posso fazer minhas besteiras, meus escapes, mas eu acabo voltando. Então, para mim é muito fácil. O que eu sei que é para outras pessoas é muito mais difícil, muito mais desafiador, vamos dizer assim, né? Mais desafiador a pessoa olhar para o seu autocuidado, seja ele vindo da alimentação, né? E que muitas das vezes não é só alimentação, é o que você está falando, é a nutrição como um todo, por isso que é a nutrição integrativa. Então, ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente e ela falou assim, tá, mas dentro disso tudo, o que você vai me dizer? Eu falei, olha, antes de mais nada, faça yoga e aproveita o seu shavasana. Ela falou assim, não estou acreditando que você é nutricionista falando para eu perder tempo no shavasana. Eu falei, sim, cara, que é isso que você precisa, derrete no shavasana, faça sua yoga, começa pelas coisas que te acalmam para poder chegar e se cobrar de que você tem que fazer de plano alimentar. Não vai dar certo. É. Entendeu? Então, assim, porque para algumas pessoas, para chegar no plano alimentar, talvez ele seja, sei lá, a quarta, quinta coisa que você vai organizar numa pessoa, né? Não precisa nem ser uma mulher, pode ser um homem também, ou, né, não tirando o atleta do jogo, né? Mas o importante para todos os seres humanos é a gente conseguir olhar para a gente, né? E a E gente está perder fazendo. essa visão, né, de que Shavasana, para quem não sabe, é o momento que você É, relaxa, que você integra no final da aula. Você fica lá um corpo morto, integrando todos os sim, benefícios. Mas assim, se a pessoa interpreta como isso a integração como perda de tempo, já tem que, né, começar do início. Porque senão não vai conseguir, é o que você sim, falou, não vai conseguir chegar num plano alimentar. sim, E vai ser sim. mais uma frustração, né? Sim, até porque o plano alimentar a gente ainda está falando uma palavra, um nome mais moderno do que dieta, né? Uhum, Porque exatamente. a gente vem numa época que a dieta já é uma coisa assim que a gente tem terror e pânico, porque já significa que tem restrição, significa que tem o não, e eu sempre fui muito rebelde, sempre assim, o não para mim era delicioso. Agora eu vou fazer, eu quero isso. Então olhando até para mim mesma, né? Porque eu acho que a gente aprende, eu principalmente aprendo e uso muito das coisas, por exemplo, chegou no mercado creatina, eu vou tomar para avaliar, para ver como é que é. Chegou, eu vou testar low carb, eu vou testar, eu gosto de testar em mim para saber o que realmente as pessoas vão sentir, porque eu sei que, e também cada um pode sentir diferente, mas pelo menos eu já fiz a experiência daquele processo para poder passar até mesmo esse processo, né? Ou que seja uma cetogênica, que é uma plano alimentar, uma estratégia nutricional absurda, de dificuldade, desafio, enfim. Então, eu gosto de vivenciar. Então, assim, por vivenciar e por saber que para você dar conta do seu plano alimentar, você tem que estar numa vibe ok. Então, assim, o plano alimentar é uma coisa que vem no dia da consulta, mas ele vem como uma meta, sei lá, terceira meta, né? Porque o primeiro eu penso, inclusive no estado momento presente, né? Então, assim, muitas das vezes eu já tenho meus olhinhos e a paciente já chega, eu sinto que ela está muito cheia de informação, eu já dou um cedro, um vetiver, fala, calma aí, acalma, chega aqui, Respira. Falar em respira, yoga. aqui está liberado. Então, assim, eu acho que isso que dá nutrição integrativa, eu não estou preocupada apenas com uma estética, eu não estou preocupada com isso, estou preocupada no estado geral dessa pessoa, né? Como é que ela vai receber tudo que eu tenho para passar para ela e dizer para ela que, por exemplo, leite e derivados são alimentos inflamatórios. Eu não estou levando nem para alergia alimentar, estou levando para a questão do inflamatório, né? E a gente sabe que inflamou intestino, nervo vago e cérebro conversam, e aí já pipoca tudo na cabeça de uma pessoa, né? E se a gente vai para a mulher, se a gente vai para a mulher mais madura, mulher 40 a mais, por exemplo, a gente acaba chegando aí na questão dos hormônios, da flutuação hormonal, e que aí a gente já vai pirando mesmo, e aí a conexão intestino-nervo vago com o cérebro, ele é pontual, então são pontos importantes, sabe? É momento presente, aterrar o ser humano, e isso aprendi comigo também,
né, do momento presente, né? Então, momento presente e volta e meia é aquilo. Como é que você consegue o equilíbrio para tudo isso? Às vezes eu perco meu momento presente, eu saio dele. E é horrível quando eu me percebo longe dele. Horrível mesmo, que eu falar, tá vendo? Lógico. Tipo, o celular cai e quebra, né? São coisas que a chave cai, são pequenas coisas que você percebe que você tá toda atolada e você não tá ali, cara, você tá só indo no É, desespero. exatamente. Você está só indo no desespero e começa a dar tudo errado. Sim, e eu tô louca para conseguir realmente chegar nesse momento, né? Não somos perfeitas, então, assim, da mesma forma que eu consigo ter um plano alimentar melhor do que muita gente, eu também não consigo ser 100% perfeito. Claro, Então, ainda eu bem, tenho. né? Porque a gente está aqui na escola, né? Não dá Sim, para tirar 10 o tempo todo. sim. E é aquilo que a gente estava falando, né? Eu parei de olhar para mim, a Naya não é culpada disso, ela é só mais um exercício da minha existência, né? E colocar a Naya no lugar da Naya para que Mariana tenha o lugar dela, né? A Sim, Mariana é mais importante que a Naya. A Mariana exato. precisa salvar para salvar a Naya, salvar a Naya Exa- não, para instruir a Naya para a vida, né? Então, eu estou muito, muito vivendo isso, assim, a cada minuto que passa, e querendo muito chegar nesse lugar de, cara, agora a Naya tá ok, eu tô indo, eu consigo ir, eu consigo fazer, eu consigo viver, porque eu me coloquei num lugar em que eu me prendi e queria descobrir, sério mesmo, que, que, que era? Será que eu acreditei que Búzios eu fosse ganhar muito dinheiro? Ou talvez tenha dinheiro, mas eu é que não consigo porque a Naya está presa a mim. Então, aí é um círculo vicioso muito chato e desagradável. E o que me impulsiona é que quando eu chego no Rio de Janeiro, eu ganho bem, eu tenho ajuda com a Naya, eu tenho uma tarde sem ouvir mãe na minha orelha. Então, assim, eu acho que é para alinhar mesmo, sabe? São momentos assim, é o ano de Júpiter, afinal de contas, né? Então é a hora de eu realmente Exato. aproveitar, pegar o bonde, porque se eu perder o bonde, E eu penso o seguinte, eu acho que às vezes quando a gente se distancia da rede de apoio, quando a gente traça um plano de fuga, né, e se afasta de tudo, o quanto a gente não. Porque é muito fácil você meditar lá no Tibete, no alto do morro. O difícil é conseguir meditar na selva de pedra, né, no meio do tumulto. Então não adianta ir para longe, sabe? não, muito É ficar. claro, piorou. Exato, ficar e achar o teu ponto, achar o teu equilíbrio, achar o teu caminho. Aí sim ir para onde você quiser, porque não adianta mudar de cenário, né? É de A dentro não ser que eu para tivesse fora. a verba suficiente para bancar tudo isso. Exatamente. Mas para isso tem que curar Aí tudo que você sim, quis deixar para trás, né? E não adianta, exatamente. porque vai junto, né? Sim. Vai junto Eu aonde acho que quer que também seja. tem uma. Eu acho que também vai muito, sabe de quê, Paola? Por conta de que eu não lembre da minha infância, né? Eu sei que minha mãe curtia e tinha as escolhas dela, e hoje gratidão pela vida, e ela teve suas escolhas, né? O que fez com que talvez eu estivesse mais com a minha avó, eu e meus irmãos, sempre minha avó cuidando de mim, que ela estava fazendo as escolhas dela. Eu não lembro dessa infância e talvez eu fui lá no meu inconsciente e falei, cara, eu vou mostrar que eu sou uma mãe muito melhor do que a minha mãe foi para mim. Sim, Eu vou ser única e exclusiva da Naya, eu vou amamentar o máximo que eu conseguir, até porque também com os meninos eu não estava ali a postos, eu era muito nova, e também fazendo as escolhas que eu fiz de estar com o pai deles e estar mais distante deles, por incrível que pareça. Estava com o pai dos meninos, mas estava distante dos filhos. É uhum. muito louco. Então, eu acho que eu fiz isso, isso tudo foi um inconsciente aí que foi só para mostrar. E eu caí numa pegadinha minha mesma, de, vou levar minha mãe, só que a minha mãe rapidamente não quis ficar. A minha mãe não aguentou ficar do meu lado. Eu acho que isso tem muito a ver também com
Eu quero mostrar, julgando a mãe, né, o tempo todo, e eu quero mostrar para ela que eu sou uma mãe melhor e ver que, de repente, não era o melhor caminho, né? Se anular e viver Sim, para a filha não é o bacana. E aí sim, achar esse meio do caminho sem tantos julgamentos e olhar a mãe como uma mulher que deu o que pôde dar. sim. Acho que também o que eu quis dar para a Naya foi essa inteireza. Até certa. E assim, eu tenho isso na minha vida, acho que sem querer, não é? Acho que é uma coisa, pode até ser querendo incondicional, Inconsciente. inconscientemente, tá? Mas assim, eu sempre tracei planos e eu sempre fiz os planos, assim, sempre falei assim, por exemplo, eu vou morar nesse condomínio. Aí passava anos da minha vida, eu fui morar no condomínio. Quando a Naya nasceu, eu falei, ó, quando a Naya fizer 6 meses, eu quero sair daqui. Eu saí da onde eu morava. E eu sempre tive na minha cabeça que com 5 anos era o que eu queria para Naya de atenção. Porque para mim depois eu estaria, não sei porque tenho essa. Não sei se são. Não sei, eu tenho essas datas, assim, eu tenho, sabe, não, ó, a partir do ano que vem eu vou fazer isso, blá. A gente Tudo bem que eu. cria tudo, né? A mesma força que você tem aí de criar as suas coisas é para tudo isso, né? A gente cria a Sim, realidade o tempo todo. Por isso a sim, importância da presença, da percepção. sim, Porque senão a sim, vida vai te sim, levando, né? Eu costumo dizer que eu detesto aquela música Deixa a Vida Me Levar, porque eu quero criar a minha realidade, porque senão sim. você vai como uma massa, né? Como uma boiada indo. Mas a gente está falando muito da Naia, e aí uma pergunta que eu queria te fazer: como nutricionista, como é lidar com uma alimentação infantil? Em termos de açúcar, de festa infantil, de refrigerante, como você lida com isso? Aya não conhece Coca-Cola, mas até porque eu estive nesse modo operante, né, fora de circuito, mas Naya sabe. Naya, quando tinha uns 2 anos e meio, ela ganhou um pirulito na escola e ela chegou às 5 da tarde com um pirulito. Eu falei, poxa, filha, agora. E eu tinha na minha cabeça 2 anos, tanto que no aniversário de 2 anos eu fiz o brigadeiro de verdade. E ela comeu, eu queria muito achar esse vídeo, que é ela comendo assim, com aquela cara de prazer, sabe? Foi a coisa mais fofa do mundo. Enfim, e aí quando ela foi passando, ganhou aquele pirulito coração rosa, nananá, e encheu o saco, eu falei, come esse pirulito, que isso é uma coisa também que eu tenho que dar uma trabalhada. Liberei o pirulito para ela, cara, eu vi a minha filha doida de açúcar, alucinada de açúcar, porque não estava acostumada, ela não conseguia dormir. E aí a gente conversava, eu falei, ó, tá vendo? Seu açúcar. Então ela tem total noção, ela ainda faz uma confusão entre lactose, açúcar e glúten. Então ela fala que o pirulito não tem lactose. Ah, Ela ainda está entendendo, ela sabe que o leite é lactose, mas ela ainda não, ela fica ainda entre esses três, mas ela sabe, para todo mundo, para tudo, esse tem lactose, não, eu não posso porque me dá meleca. Então ela tem total noção disso tudo. Por exemplo, ontem foi aniversário do João hum. e, e eu liberei, né? Eu liberei. Então, assim, ela acordou, eu fiz um bolo que ficou ruim, aí eu acordei, ó, o bolo aí. Aí ela já comeu o bolo, aí chegou na festa, comeu o brigadeiro, lambeu o brigadeiro da panela, que eu fiz questão de fazer, como os meninos gostavam, exatamente do jeito que a gente sempre viveu, né? Assim, porque naquela época eu não tinha essas restrições, eu não era tão focada na alimentação anti-inflamatória. E com o menino, né? Então, com o É. menino tudo muda diferente. Então teve MM, ela roubou MM com o irmão, assim, são momentos de memórias afetivas, são momentos importantes de acontecer, são momentos que vão ficar na memória dela para sempre. Esse aniversário em que ela enfiou a mão no doce de leite, no leite condensado, na lata. Então eu acho que trabalho isso muito bem e ela também. Inclusive a questão da compulsão, eu acho que eu consegui para ela trazer isso, porque para muitos a gente sabe que a compulsão é uma coisa muito presente. Eu sou compulsiva, Aham, eu eu sou também. muito compulsiva. Agora, eu escolho compulsões.
Então, como eu sei que o doce não é uma coisa legal, eu acabo indo para a compulsão do trabalho, para a compulsão da malhação, para a compulsão da canoa, para a compulsão de tudo. Eu pego sempre alguma coisa para Cristo, para ser minha tara. Disso, e sabendo, né, que eu tenho dependência química na família do pai dela também. Então, isso eu sempre me preocupei, porque os meninos também, né? Porque o pai dos Aham. meninos é dependente químico. Então, eu sempre tive isso muito presente. E a gente sabe que açúcar no cérebro de uma criança é a mesma reação de uma droga na cabeça de um ser humano. Então, eu sempre tive a neurose de tipo, o açúcar vai ocasionar um futuro dependente químico. Acho que eu estou construindo um ser humano muito legal quanto a isso, sabe? De mostrar para ela que ela pode ter, mas tudo tem sua hora, tem o seu momento. Então, assim, eu acho que ela está entendendo isso. Agora, você falou aí em três vilões, né? Que é a lactose, o açúcar e o E o glúten. glúten, Quer dizer, e que a gente encontra na maioria dos alimentos, né? na maioria dos alimentos. Quer dizer, a Na composição do humanidade. pão, às vezes, até o pão sem glúten, né? Então, assim, para achar um produto que seja sem os três é bem difícil, e bem difícil dele ser gostoso, né? E aí a humanidade, ela se inflama, né? Ela não se alimenta, Sim, ela se sim, inflama. Muitas vezes você vê o seu trabalho de enxugar gelo, né? Porque você ensina as pessoas, você traz essas informações, né? Do que é o açúcar, do que é o glúten, do que é a lactose, e não tem produtos, os produtos que tem são caros, são mais caros, né? Como trazer consciência, né? Pregar no deserto ainda, ou hoje em dia você percebe que existe muito mais consciência desse lado de nutrição para as pessoas. sim. Tem mais consciência, sim, e é a forma de abordagem, né? Como é que se aborda essas questões inflamatórias, né, para cada paciente? É aquilo que eu falei para você. Você fala, né? Eu gosto muito de explicar, eu gosto muito de, né, desde o começo, mastigação, barará, que a célula, eu gosto sempre de expor o todo, que é para que a pessoa tenha a sua própria escolha, né? Então, assim, um plano alimentar que, primeiro de tudo, Shavasana. Foi ótimo ontem. Foi ontem, anteontem. Shavasana. Primeira coisa, Shavasana. Segunda coisa, probiótico, né? Faz um probiótico e o plano alimentar com muitas substituições para que a pessoa bote o leite, mas o substituto do leite pode ser um leite de amêndoas, ele pode ser um queijo vegano, ele pode ser um iogurte, enfim. Essas substituições é que fazem com que a pessoa pense e sinta. Quando ela toma o leite, dia seguinte ela pode ter um desconforto, mas quando ela não toma o leite de amêndoas, ela se sente melhor. Ou o glúten, mas cada um é um, né? Então, assim, o interessante é sempre explicar para a gente não ir contra a maré fazendo barreira, fazendo força. Aham. E sim, como se for fluido, né? Você vai Não, ali, e trazer, vai mostrar para a sem pessoa que querer. ela tem escolha, um autocuidado muito importante, né? Sim, Vamos aqui, sim, eu preparei umas dinâmicas para a gente fazer, tá? tá. Então vamos, eu trabalho a vida, é uma roda, e que essa roda tem vários pedaços, vários setores. Vamos escolher um para falar aqui. Escolhe o número. 4, Quatro? 4. Quatro, aqui, ó. Relacionamento. Sabia, sabia, sabia. O que você precisa para nutrir um relacionamento? E o que é um Presença relacionamento de qualidade para você? seria confiança, presença, estar presente, saber aproveitar. Você está buscando isso na sua vida? Sim, estou disposta a isso, porém preciso armar o circo para poder me Precisa ser relacionar. isso, né? Ter tempo de presença, Sim, disposto a doar na parceria e receber da parceria, para ir sim, estando inteira, poder atrair isso para você. Ou exatamente. E já atraio com frequência a vida inteira. Meu pai de santo falava que minha mãe é que é a ança mais bonita, e que eu sempre vou ter
muitas opções e eu sempre perco ótimas opções. Talvez não tenha, né? Todo mundo fala, mas quando for, se tiver que ser, será. Mas assim, eu perco pessoas maravilhosas, assim, pessoas que eu gosto, mas chega um momento em que eu sinto que eu tenho que me entregar e que talvez essa entrega me traga algumas efeitos colaterais. Olha o medinho aí, né? Mesmo, receio de sofrer, sabe? E talvez por ter visto muito a relação da minha mãe com meu pai. Então eu tenho sim um receio do sofrimento, por mais que agora já olhando de fora, né, que é o que eu sempre falo hoje para ela, pode me falar o que for, isso é seu. O problema meu pai que tinha era com você, não era comigo. Então Exatamente. hoje eu já consigo ter isso e isso é que está também desfazendo os nós, sabe? Que eu tenho para com os relacionamentos. Então, o que eu mais gostaria é de viver um relacionamento, sabe? Que eu adoraria viver um relacionamento. Vai viver. Sim, Traz para o presente. sim. Ou existem em Barra de Access, que você conhece, que é uma terapia de expansão da consciência, existem os implantes distratores, que é tudo que todas as emoções e sentimentos que distraem a gente da nossa missão de vida, de alma. Vamos falar de algum. Diz um número aí. De 2 a 12. Sete. 7. Remorso. Não é a primeira vez que você me fala isso. Os três R's, os quatro R's, como é que É, era? é. Remorso é um sumidouro de energia desgraçado, que só serve para a gente ficar na piscininha, né? É, o remorso é muito pesado. Você já teve remorso? Você já passou por esse sentimento em algum momento da vida? Eu tive uma escolha do pai dos meninos que talvez tenha sido o grande amor, o grande relacionamento que o cara que eu gostei, o cara que eu realmente escolhi para pai dos meus filhos e acho que o meu maior remorso é ele ter escolhido outros caminhos, talvez. Então eu tenho muito isso, assim, tipo, que pena que ele escolheu beber e não ser uma pessoa de estado presente aqui agora, né? Então, assim, ontem foi um dia muito sensível, porque o João fez 30 e o João era tudo que a gente queria, e ele ontem, essa semana, teve uma piora significativa. Ele está internado, está entre CTI, UTI, CTI, UTI, depois do derrame que ele teve, porque bebeu e nunca parou de beber, porque se internou e nunca resolveu parar, né? Então, ontem foi um sentimento muito misturado. Remorso, tipo assim, cara, que idiota que você escolheu isso. Então, eu acho que eu tenho esse remorso e eu fico um pouco presa nele Aham. nele, pai dos meus filhos. Então, talvez também tenha essa situação, sabe? Em que eu fico ainda. Será que eu acho que inconsciente meu que um dia ele vai acordar, vai sair andando ali, vai falar: oh, estou ótimo, É um o derrame desejo, talvez um passou. desejo inconsciente, né? De viver Sim, a família que você escolheu, né? O sim, não, amor e o com relacionamento que você certeza. escolheu. Com, com certeza, com certeza, com certeza. É, e tá na hora Menor de dúvida soltar disso. isso, né? Sim, É para até para poder que eu possa. efetivamente viver um relacionamento. Sim, Soltar esse sim, remorso já. Remorso, rejeição e rancor. rancor. Eu acho que são esses três. E que, de uma certa forma, é isso, né? É a rejeição dele ter ficado com a bebida, é o rancor dele não ter lutado pela família e o Sim, remorso de não ter vivido o aqui que você foi. queria viver, né? Sim. É, Aquilo que eu então, decididamente eu escolhi, queria viver e não vivi. exatamente, Sim, exatamente. sim, total, Então, total. o primeiro passo é aceitar, né? Que foi uma escolha dele e que é isso. Por último, fiz um trabalho de conexão com algumas deusas, 12 se apresentaram para trazer perguntas aqui. Então, escolhe um número de 1 a 11, porque o 12 já foi. 11. Ah, olha só. Helen dos Caminhos é a deusa dos padrões. A pergunta ela é uma deusa celta.
Você é uma pessoa disciplinada? Sim, sim. A disciplina te liberta? Faz ficar leve, Te liberta. mais organizada. Sim, eu gosto de disciplina. Adoro. Quando eu não tenho a disciplina, eu fico meio perdida. Aham. Olha o que que ela diz. Essa deusa celta vem para lembrar da importância da consciência e disciplina. Há sempre um caminho positivo a seguir, construindo pontes e novas escolhas. Olha a dica aí de largar o remorso. Ellen dos Caminhos te convida a ir além dos limites e das oportunidades que você já conhece. Para ter novos resultados, é preciso fazer novas escolhas e ter novos hábitos. Hábitos é uma coisa que eu tô sem, assim, os meus hábitos. Hoje, caraca, hoje eu atendi 5 horas da manhã. E eu atendi uma pessoa que ano que vem vai pro Marcão, professor de Ah, ginástica, né? aham. Marcão é um professor muito conhecido no Rio de Janeiro, porque todo mundo vai ver, precisa se situar, né? Sim. E aí eu falei, cara, meu sonho, voltar pro Marcão. Tipo, tudo que eu queria era voltar pro Marcão, sabe? Que é um hábito que me. Eu adoro o coletivo, eu adoro o exercício, adoro aquele espelho que as mulheres ficam ali, cada uma mais. Bom, nossa, aquilo ali para mim eu adoro. É uma competitividade, sim, e não é só de beleza, mas é de performance, né? Porque a Aham, aula dele é sinistra. Então, assim, eu não estar ali também me remete um pouco assim, tipo, você não tá no game. E não uhum, é só ali, tá? Mas assim, por exemplo, a canoa, eu remo e tal, eu mando bem, eu também tô no game, mas sabe? É como se. E aí vai muito para aquele lugar do quem não é visto não é lembrado. Então talvez eu tenha tido esse processo ermitão, sei lá, esse anonimato aí, praticar alguma coisa, mas que não é aquilo que me alimenta. Então, os meus hábitos hoje, onde eu estou, não são os melhores hábitos, os que eu gosto, porque eu fico muito limitada, né? Então eu tenho só a canoa, tenho Carlinhos, são legais, mas eu acho que são as novas escolhas e os novos hábitos. Talvez é voltar a Mariana que eu sempre fui, de estar em academia, de estar no Rio de Janeiro, de estar no, né, de estar girando mais, sim, sabe? Eu preciso, né? Por mais que tenha mais trânsito, tenha mais isso, mais aquilo, mas assim, eu quero ver, eu acho que meu canceriano já ticou tudo que ele tinha que ter ticado de canceriano, agora meu ascendente gêmeos está assim, minha filha, sai dessa prisão que você fez. volta para E, casa. sabe, eu acho que meu ascendente agora está reinando, deu-lhe uma cacetada no canceriano e falou assim, filha, chega, tá bom, criança está com 5, já está mais do que ótimo, ela gosta do furdunço, ela adora o furdunço, ela adora sair, ela adora a rua. Então eu falei, cara, para que eu estou fazendo isso com nós duas, né? É, Então vamos é. sair do casulo, já tiquei, já resolvi, nesse momento mesmo de boas escolhas, novas escolhas, e voltar para o game, voltar Isso. para esse lugar e talvez muito mais empoderada, primeiro por ter sido mãe, velha, que isso para a gente traz né, traz uma coisa assim, e não só de ser mãe, mas muito mais madura nas questões emocionais, nas questões, nos padrões, nos olhares para essa mãe, para essa maternidade que em relação à minha mãe, né? E essa paternidade, tendo que eu e percebendo e tendo certeza de que eu posso. Talvez faltasse isso para eu voltar e voltar melhor, É sabe? como se estivesse voltando adulta, né? Foi Sim, resolver criança sim, para voltar uma sim, adulta, né? sim, Dona sim. da, ó, Heleninha, dona das tuas escolhas, né? Da tua vida, tomando a rédea de Exatamente. tudo. E voltando para os Exatamente. seus prazeres, né? Para tua aula com o Marcão, para o que você quiser criar na tua vida, né? Sim, sim, sim. E também essa divisão, né, essa de tarefas para com a Naya. A Naya não é só minha, eu tenho uma rede de apoio, né? Então, assim, até para ficar leve.
E a melhor herança de uma mãe para uma filha, ou um filho, é uma mãe feliz. Sim, sim, mas isso eu nunca deixei de viver, né? Porque, por exemplo, desde 2021 eu fiz o GEBS, amamentando, eu ia, voltava, amamentava, ia para o GEBS, o primeiro ano, o segundo ano, e no terceiro ano ela estava fazendo 3 anos, eu não tô com a Naya nos aniversários dela. Isso mostra muito, e isso ensino e falo para ela, olha, eu não estou no seu aniversário, no dia que você nasceu, o dia tão importante para mim quanto você, porque eu estou trabalhando, né? Então, assim, 3 anos, 4 anos e 5 anos, eu não estive e não estarei com ela no dia do aniversário dela, né? Isso é muito sensível para mim. Ano passado foi muito difícil para mim, muito difícil, porque eu estava passando, o evento foi intenso demais. E esse ano, mais uma vez, eu vou estar longe dela. Seja leve, sem remorso, sempre. Sim, não, isso não, engraçado, não tenho não, até porque eu gosto muito e como eu estou muito inteira sempre, o tempo inteiro para ela, é um alívio. É. Também ter um momento seu, né, de trabalho, de Porque aí dedicação eu me sinto total. útil também. É um momento que eu me sinto útil, sabe? E num lugar que eu gosto de estar, que é com atleta, que é com comida, que é com cozinha, e que é mega, não é um simples jantar para 10 pessoas, são 5.000 refeições. Então é uma coisa assim que, poxa, olha que incrível, né? Então, assim, é o grande. O que me alimenta tá aqui também é isso. E fora que eu não tenho ela, né? Até malhar eu malho. Desde a hora da manhã eu tô na academia taradona, que nem hoje, 5 horas da manhã, porque ela tava com a minha mãe, eu tava já 4h15, eu tava subindo a Alto da Boa Vista, feliz da vida, cantando, Maradona, Clube da Insônia. É isso que eu gosto, na É. verdade. E aí você é vista pelo mundo, né? Tem isso também do Sim, ser vista, né? e por mim mesmo, Reconhecida pelo mundo. e por mim mesmo, porque aí eu me sinto Exato. útil. Mas E eu você acho que vai, é isso. e você vai ficar aí nesse evento até quando? Eu fico aqui até dia 25. E aí Dia são vinte e 5 cinco, mil refeições por dia? Ou 10.000 5 se mil. fosse jantar? Não, 5 mil, que é dividido. Aqui é menor. Um outro evento aqui é um número maior por bloco. Aqui são 3 blocos de modalidades. Então tem uma onda, né? Que geralmente fica em torno de 5 mil, mais ou menos. E aí, dia 25, eu saio daqui de Brasília, vou para São Paulo, vou fazer a ExpoCob, que é um outro evento do Comitê Olímpico Brasileiro, que é uma palestra na área de nutrição esportiva, na qual eu vou mostrar, vou falar da prática da vida, que foi como nutricionista da Seleção Brasileira de Wrestling. E aí volto para o Rio, aniversário da Naya, eu vou combinar de fazer um aniversário atrasado para ela e para minha mãe, que elas fazem aniversário perto, olha que doideira. Ah, é. E provavelmente eu vá embora de novo para Uberlândia fazer o GEPS. Mais um mês de férias. Ótimo. Foi um prazer conversar com você, Mariana. Que bom, que bom, que bom. Também, adoro. Deu tudo certo. E vamos constelar, tá? Seguimos a vida Vamos. constelando, fazendo barras, muito autoconhecimento, para dar conta com muita Novembro. leveza e prazer. Sempre na Minha data é novembro. Meu foco Isso. vai ser para conseguir aterrissar aí em novembro. Então tá bom. Gente, um Tá? beijo. Até a próximo capítulo de Donas na Roda online. Beijo, Show. Mariana. Obrigada. Gratidão. Beijo, beijo.